Em Angola, certos temas são colocados debaixo do tapete até o tapete não aguentar mais. Imagina uma cirurgia tão popular que milhares de mulheres se submetem a ela todos os anos, apesar do risco real de morte. Tá doendo. Aí, não quero mais. Vou fugir, doutor. E a roupa fica bem preto. Queria ter um corpo avantajado, queria ser gostosa, gosto de ter Agora, rabo. eu gosto mais. Porque eu tô a sentir falta de sentir dor. Tô com falta de dor. Eu aplicava 100 ampolas por dia. 200 ampolas, né? 40 injeções por dia. Deu mais de 20 paragens respiratórias que eu tive em Descobriu 2022. que o produto que lhe foi aplicado é a mistura de progesterona e óleo de cozinha. E aí, só pra me jurar com o Senhor e Jeová. Pois se procura só por quê, meu Deus? Por décadas, procedimentos estéticos pareciam um luxo distante, reservado a celebridades, famosos, estrelas de cinema, elites. Mas hoje, tudo mudou. Um procedimento informal invadiu as ruas, os bairros e a vida de milhares. A jarda. Não se trata de uma cirurgia reconhecida nem de um tratamento médico aprovado. É a injeção direta de substâncias oleosas e químicas industriais no corpo humano, com o objetivo de alterar a aparência, sobretudo aumentar o volume das nádegas e ancas. Feita em quartos alugados, casas improvisadas, salões clandestinos, sem médicos qualificados, sem exames prévios, sem qualquer controle clínico ou higiene mínima. Mas mesmo assim, milhares recorrem a isso diariamente. E o risco, embora gritante, só acelera ainda mais a propagação. Entre 2021 a 2026, pelo menos 9 mortes foram reportadas publicamente em Angola por complicações ligadas à jarda, incluindo casos chocantes em março de 2025. Só que tem um problema, esses são apenas os óbitos que vazaram para a imprensa. Profissionais de saúde em hospitais revelam que o total real ultrapassa 100 vidas perdidas, com muitos casos mascarados em registros oficiais como infecções generalizadas, septicemia ou falência múltipla de órgãos, sem qualquer menção da causa raiz. Dados da Organização Mundial de Saúde alertam que em países com sistema de saúde vulnerável como o nosso, até 60% das mortes por práticas médicas informais nunca entram nas estatísticas formais. Ou seja, os números conhecidos são uma mera fração de uma tragédia bem maior que continua a crescer apesar dos avisos. E a pergunta é sempre a mesma: por que, sabendo dos riscos e dos problemas, as pessoas ainda se submetem a uma cirurgia que simplesmente vai fazer a tua bunda explodir? Num mundo onde o corpo comum virou sinônimo de fracasso, ser igual aos outros é um problema. As redes sociais converteram a aparência em moeda de troca. Quanto mais perto do padrão irreal, bundas grandes, curvas hiperbolizadas, transformações instantâneas, maior a validação. E a jarda oferece exatamente isso: resultados rápidos, baratos e acessíveis para quem não tem como ir para fora do país para poder fazer uma cirurgia, mas o preço real é o teu corpo ou a tua vida. Existem rinoplastias, lipoaspiração, abnoplastias, procedimentos que, quando feitos direitos, transformam vidas em clínicas seguras. Mas por incrível que pareça, muita gente em Angola opta pelo mais arriscado. A jarda não é alternativa estética, não é truque barato, não é atalho inofensivo, é injetar direito na carne substâncias oleosas e químicas industriais que nunca foram feitas para o corpo humano. Coisas como biopolímeros sintéticos, um tipo de plástico proibido, hormônios veterinários, anabolizantes de ginásio, óleos minerais e, por incrível que pareça, misturas caseiras absurdas como caldo magia. Tudo isso em doses brutais aplicados por pessoas que não têm formação médica, personal trainers da esquina, fisiculturistas amadores, seguranças de discoteca e pessoas que já fazem isso várias vezes. Em quartos sem ventilação, sem higiene, em salão que de dia fazem cabelo, mas de noite vira clínica, casas improvisadas, sem anestesia, sem plano de emergência. Tudo isso para ter o corpo perfeito. E o corpo reconhece isso como veneno. Rejeita, inflama, apodrece, começa como um inchaço que parece normal, vira abscesso gigante. Migração da substância pro corpo todo, dor que não passa, infecções que sobem pro sangue, febre constante. E quando a pessoa chega no hospital, isso se ela chegar no hospital, não há mais o que se fazer. E o pior, já existem zonas em Luanda rotuladas como a capital da jarda, bairros ou pontos específicos onde isso rola abertamente. E o problema é que dar apelido a uma coisa tão mortal quanto isso suaviza tudo, banaliza o risco, porque quando você dá apelido
A jarda. Quando a jarda vira parte do vocabulário diário, deixa de soar como sentença de morte e passa a soar normal e vira moda, o mesmo que estamos a ver hoje. Um dos grandes impulsionadores é a indústria da música angolana, especialmente o kuduro, porque no kuduro, se a música não bate, a imagem tem que bater. O glamour, o brilho, a fama ditam o ritmo. Cantoras, bailarinas, influencers mostram curvas impossíveis, corpos que gritam sucesso. Muita gente comum vê isso e pensa, é assim que se é vista, desejada e valorizada. E passam a imitar tudo. A roupa, a fala, viagens e, claro, o shape. Vivemos num tempo em que o corpo virou capital social e muita gente acredita que só vale algo se ela tiver o corpo certo, moldado por padrões importados, injetados, filtrados e completamente irreais. As redes sociais alimentam isso sem parar, feeds cheios de fotos e vídeos manipulados, exposição constante que gera insegurança profunda. Hoje tem um número absurdo de gente no ginásio, não por saúde, mas por visibilidade, querem bunda, peito, abdômen que não passe despercebido. E num país como Angola, onde a cirurgia plástica segura é luxo de poucos, o informal vira a solução mais fácil. No meio disso tudo, duas mulheres que quase perderam a vida decidiram falar abertamente o que acontece. As pessoas ignoram, ninguém dá ouvido, como se isso não fosse uma coisa séria. Me diz só, quantas pessoas vocês já viram que morreram por causa da jarda, morreram por causa dessas coisas? Até não só não vamos falar morreu. Quantos casos de complicações com a jarda vocês já viram? E simplesmente é uma coisa nojenta de se ver. Você vê a explosão, você vê a injeção, você vê as feridas, mas mesmo assim as pessoas ainda vão para isso. Samara Panamera enfrentou isso em 2019, rejeição grave numa nádega, inflamação brutal, abscesso enorme, operação para extrair secreções e remover o material. Chegou ao ponto de um risco real de perder a perna e ficou de cama por um tempo. Conseguiu sobreviver? Sim, mas a que preço? É vender a imagem. Se a minha música não está a bater, eu vou fazer dinheiro com a minha imagem. E o mesmo aconteceu para a Flor de Raiz. Jardam para serem mais vistas, terem mais números, aparecerem mais, mas depois as consequências aparecem. E para Patrícia Pires foi ainda mais duro. Já era linda, mas naquela busca por mais, ela decide jardar. E claro, a queda não avisa quando é que vai chegar. Ela aplicava 100 apolas por dia. E claro, o corpo desejado veio e com ele as consequências. Quase perdeu uma das pernas, passou por 33 operações, mais de 20 ataques cardíacos e 3 transfusões de sangue, mais de 30 internamentos, entradas no bloco operatório e risco de leucemia por contaminação do sangue. Ela veio a público, falou o que aconteceu, falou que quase morreu, falou o sofrimento que passou. E as mulheres ainda assim jardam. No kuduro a imagem pesa tanto quanto a batida e essa lógica empurra artistas, sobretudo mulheres, a destruírem o próprio corpo para continuarem relevantes. E quem vê de fora acredita que é possível, é acessível e é seguro. Só que não é. Samara, a Flor de Raiz e a Patrícia não são exceção, são uma das poucas que sobreviveram e ainda lutam para contar, porque isso fica no corpo. Nos hospitais, especialmente no Prenda e Maria Pia, acumulam-se casos que nunca chegam às redes. Médicos, cirurgiões e clínicos gerais relatam pacientes que chegam semanas ou meses depois, nádegas deformadas para sempre, feridas abertas que sangram sem parar, tecidos em necroses, dores que não deixam dormir, pele escurecida permanentemente, produto migrando para as coxas, costas e órgãos internos, febres recorrentes, abscessos que voltam, infecções que se espalham, paragem cardíaca súbita, falência renal, destruição hepática e muito mais. Mas mesmo ouvindo isso, tem pessoas que ainda estão a jardar. E para quem acha que isso é só coisa de mulher, tem homens também que estão aí, que também estão a jardar. Tem homens que estão aí que você vê que um lado é maior que o outro, que em cima é maior que embaixo. É jarda. Só que você não ouve de homem, porque o silêncio de homem é maior. Os homens têm vergonha de falar das coisas. Os homens não vão vir a público e falar do que estão a sofrer. A jarda não vive sozinha. É um mercado organizado e frio. Substâncias são vendidas sem receita e muitas vezes aplicados no local da compra. E o preço passa de 100 mil kwanzas por caixa. Quem injeta raramente responde por isso e quem vende opera à vista de todos. Ela existe porque o sistema tolera, fecha os olhos e normaliza o risco e muitas vezes põe a culpa por cima da vítima. Ela é culpada porque ela é que escolheu ir jardar. Há reportagens esporádicas, campanhas pontuais, mas fiscalização constante? Zero. Campanhas públicas sérias e contínuas? Não. Dados oficiais divulgados amplamente?
raros. O silêncio institucional alimenta o ciclo e em Angola, onde a informalidade é rainha, quase tudo aos olhos de muita gente se torna válido. Mesmo quem não morre, raramente sai ileso. O impacto psicológico é real. As vítimas estão aí, não saem, não andam, não se expõem e não têm nenhum acompanhamento psicológico. Se voltarmos à pré-história, encontramos evidências claras de que nádegas generosas já eram celebradas há dezenas de milhares de anos. O exemplo mais famoso é o Vênus de Willendorf, uma pequena estatueta de pedra calcária encontrada na Áustria. Ela representa uma mulher com curvas extremamente exageradas, seios, quadris e nádegas volumosas, provavelmente um símbolo de fertilidade e abundância para caçadores ou coletores que viviam em tempos de escassez. Não era só arte, era um ideal de corpo que prometia vida, sobrevivência e prosperidade. Na antiguidade clássica, isso continuou. A Vênus Calípigos, uma estátua que mostra uma mulher erguendo a sua roupa para revelar e admirar as próprias nádegas arredondadas. Era erótico e estético. Avançando para os séculos 19 e 20, a moda europeia, que era vitoriana, usava as anquinhas ou bustlés, estruturas acolchoadas e armadas colocadas sobre os vestidos para projetar nádegas para trás, criando uma silhueta de F clássica, torso curvado para frente. Traseiro proeminente era artificial, mas desejável sinal de estatuto, feminilidade e sensualidade controlada. Tudo dentro das convenções sociais da época. A busca por bundas grandes e arredondadas não é uma coisa moderna, é algo que já vem de trás, um sinal de beleza e poder. Mas enquanto antigamente se usava arte, estátuas e tecidos para realçar a bunda, em Angola é a jarda, algo que simplesmente você injeta um veneno no teu corpo que vai te matar. A jarda é um retrato cruel de uma sociedade que valoriza a aparência acima da vida, lucro acima da responsabilidade e silêncio acima da proteção. Enquanto fingimos que não vemos, rimos porque virou moda e ignoramos, os hospitais ficam cheios por pessoas que vão por essa negligência, por falta de aviso, por falta de pessoas que estão dispostas a simplesmente espalhar que isso é um perigo e que isso não deve ser feito, por falta de punição por causa dessa mesma coisa. São anônimos, sim, mas a lista continua a aumentar, os nomes continuam a crescer e ninguém fala sobre isso. Devido à pressão social, muitos médicos afirmam que a decisão de fazer isso deveria ser bem pensada. Imagina só, se as pessoas que fazem procedimentos formais, legalizados, com médicos competentes, têm riscos e morrem, imagina os informais. O silêncio mata e já está a matar bastante tempo. Enquanto as consequências não se tornam públicas, as pessoas vão continuar a fazer isso como se fosse algo que só mata alguns ou afeta alguns, só que não é. Portanto, a intenção desse vídeo não é insultar ninguém ou expor alguém. A única intenção desse vídeo é conscientizar as pessoas e mostrar às pessoas dos perigos que existem por aí. Enquanto olhamos para isso como moda, como algo bonito, elogiamos algumas pessoas desse jeito, o caso real acontece com muita gente. Crianças são vítimas disso. Tem pessoas que vivem a vida deles só a lutar para tentar retirar algo do corpo que não está saindo. Pessoas a injetarem caldo no corpo, pessoas a injetarem combustível, pessoas a injetarem coisas no corpo que nem devia estar no corpo. Existem muitos assuntos que Angola escolhe meter debaixo do tapete e está a se acumular. Um dia o tapete já não vai aguentar a quantidade de coisas que são escondidas e muita gente vai ficar admirada com as coisas que são colocadas debaixo desse tapete.